Queridos, eu quero falar nessa noite, rapidamente, sobre promessas. Quantos aqui tem uma promessa da parte de Deus? Quantos aqui acabaram de receber o cumprimento de uma promessa? E quantos estão no processo, andando em direção à promessa? Olha que todo mundo tem uma promessa da parte de Deus. Eu acredito que todo crente que começa a ler a Bíblia, ele tem uma promessa. E a promessa é considerada como um juramento. Deus, quando faz uma promessa para um homem, você pode ter certeza que ele vai cumprir. A única pessoa responsável para que não se cumpra a promessa na tua vida, olha para o teu irmão e diga para ele, é você mesmo. É o único. Segundo a Bíblia traz mais de 8.000 promessas, segundo alguns teólogos que estudam a Bíblia. Eu não quero aqui hoje apresentar para você um evangelho que anda somente em triunfo, porque nós andamos em triunfo, porque Cristo triunfou por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é uma máxima, isso é verdade. Ele destronou principados, ele destronou as forças espirituais que eram contra nós para nos colocar nas maiores alturas. E se ele fez isso por mim, e se ele fez isso por você, e se ele venceu, nós também vencemos. Agora, é claro, há momentos na nossa vida que também vai vir o tempo de aflição. Há momentos em nossas vidas em que nós vamos estar andando e debaixo de uma pressão, debaixo de uma aflição, mas ele diz, ele declara, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, eu e você só precisamos o quê? Sermos perseverantes, porque o mundo já foi vencido para mim e para você por ele. Pode aplaudir a ele, porque ele venceu para mim e para você. Aleluia. O que eu quero te dizer hoje aqui, que nenhuma das promessas que Deus fez para você vai cair por terra, se você permanecer firme, se você perseverar. E eu quero trazer 5 razões pelo qual a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. A palavra do Senhor diz, segundo o profeta Isaías, que nenhuma palavra que sai da boca dele voltará para ele vazia, mas ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi designado. A palavra que Deus lançou em relação à tua vida vai se cumprir nesse tempo, nessa geração, porque o Senhor é contigo. Deus é contigo. Jeremias diz no capítulo 1, diz que ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Pergunta para o teu irmão, você tem uma palavra de Deus? Fala para ele, ele vai cumprir. Glória a Deus. As palavras que Deus lança sobre nós, as palavras, as promessas que Deus coloca sobre as nossas vidas, ela tem uma condição. Toda promessa colocada pelo Senhor tem uma condição. E o fato de obedecer à condição pelo qual a promessa foi estabelecida é o que vai determinar se ela vai ser cumprida ou não. Por isso eu quero que você abra comigo aí, rapidamente, lá em Hebreus capítulo 10, verso de número 36. A primeira razão pelo qual Deus vai fazer com que a promessa que Ele te fez se cumpra é porque ao longo do processo, até você chegar à promessa, Deus vai te transformando de glória em glória, até que você pareça cada vez mais com a imagem do seu Filho. Quantos querem se parecer mais com Jesus aqui? Deus, Ele sempre coloca a promessa como um fator motivacional, para que nós possamos caminhar em direção à promessa. E durante o trajeto, Ele trabalhando o meu interior, o teu interior, e nos fazendo pessoas melhores, nos fazendo filhos melhores, pais melhores, ministros melhores, seres que possam verdadeiramente representar e expressar o seu caráter, a sua pessoa, na face da terra. Quantos
aqui concluíram uma fase da promessa e viram que melhoraram as suas atitudes? Quantos já sentiram isso? Quantos aqui receberam a promessa da salvação e se tornaram pessoas melhores? Essa é a primeira promessa que tem que acontecer na nossa vida. Hebreus 10, do 36 ao 39, diz assim: porque necessitais de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda por um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Diga, a tua promessa virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Você pode repetir isso comigo? Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O texto que nós lemos acima, ele coloca uma série de condições para que nós possamos receber e alcançar a promessa. A primeira condição que ele coloca é perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança é algo que tem deixado muita gente no deserto. Pessoas que têm simplesmente recebido uma promessa de Deus, mas não têm perseverado. Nós falamos aqui de fidelidade. Queridos, fidelidade é a resposta que você dá em relação a crer no Senhor. Ser fiel é simplesmente acreditar, não negociar em função de qualquer benefício que lhe venha, senão dentro dos parâmetros, dentro dos valores e dentro dos princípios do reino de Deus. Não devemos negociar, porque perseverança é algo que Deus tem trabalhado nos seus filhos. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de perseverança. Eu quero dizer para alguns aqui, não importa como você começou, importa como você vai terminar. Você pode ter começado mal, mas Deus reanima você nessa noite para terminar bem. Deus derrama sobre você nessa noite para você terminar bem. Aleluia! Nós vamos ver exemplos de vários homens na Bíblia. Exemplos de Davi. Exemplos de Abraão. Abraão, ele teve que esperar 25 anos para o cumprimento da promessa. Davi teve que esperar aproximadamente uns 15 anos para que ele pudesse sentar. Ele foi ungido entre os 15 e 17 anos, segundo os teólogos, mas ele só entrou aproximadamente nos 30 anos. José passou mais de 10 anos ali sendo trabalhado, tratado, para que se cumprisse a promessa. Mas eles tiveram perseverança. Eles não deixaram de acreditar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Deus vai cumprir cada uma das suas promessas na sua vida. Em segundo lugar, uma segunda condição para que a promessa aconteça na minha vida é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que vê a promessa chegando em suas mãos, mas pelo fato de fazer a vontade do seu ventre, a sua vontade pessoal, pelo fato de fazer a vontade individualista, acaba perdendo a promessa. Fazer a vontade de Deus, você tem que ter discernimento para ouvir o Espírito Santo. Tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas não tem tempo com Deus, não tem tempo de leitura da palavra de Deus, e, portanto, não conseguem ouvir a Deus. Quantos aqui tem um devocional de qualidade? Seja sincero. Quantos aqui gastam pelo menos meia hora, 1 hora por dia com o Senhor? Se você começar a fazer isso, querido, não haja promessa que vai cair por terra. Não há promessa que vai cair por terra na tua vida. Elas vão se cumprir. Eu fui tratado, eu fui moldado, mudado no devocional que eu tinha com Deus. O tempo que eu gastei com Deus durante a minha caminhada fez toda a diferença para que promessa se cumprisse na minha vida. Isso faz toda a diferença. Terceira condição que ele coloca: o meu justo viverá pela fé. E fé vem de fidelidade, como já foi dito aqui. Os infiéis, eles perdem a promessa. Mas Deus é tão misericordioso que ele fala: ainda que você seja infiel, eu permanecerei fiel a você. Você sabe o que Deus está dizendo? Você foi infiel,
mas você deu um passo atrás, reconheceu a sua infidelidade,